Tava aqui fazendo questões e resolvi fazer um vídeo pra vocês, porque eu tava pensando o seguinte, que você tem que ser muito, mas muito forte pra aguentar fazer a mesma coisa todos os dias. Porque o que ninguém conta de fazer a mesma coisa todos os dias é que você sente um esvaziamento da sua vida. É como se você não estivesse vivendo ou então estivesse vivendo o mesmo dia todos os dias. E você está fazendo isso. Não é literal, né? Você não está literalmente fazendo isso. Mas você acaba invariavelmente fazendo isso. E por que novamente eu vou bater nas teclas das redes sociais? Porque hoje a minha mãe veio me falando uma situação, né? Que, ai, tu viu que fulana fez tal coisa? E eu fiquei assim, fulana fez tal coisa porque escolheu o caminho mais fácil. Eu tenho alguma coisa a ver com a vida de fulana? Eu sou alguém para julgar fulana? Não sou. Só que o que acontece? Quando você tá vivendo todos os dias o mesmo dia, como já expliquei para vocês, olhar para a vida do outro e achar ela uma vida perfeita é muito mais fácil do que você estar nela, por exemplo. Então, você tem que ter um controle emocional muito forte para continuar fazendo as coisas que você faz sem ver resultado imediato. Gente, o quanto que isso é complicado. O quanto que isso é moroso, porque você sente que a sua vida, sabe? Então, essa é a minha sensação hoje. Eu sei que é uma sensação que vai passar, tá? Eu acredito que é uma sensação que um dia eu vou olhar pra trás e vou ver que eu fiz alguma coisa relevante. Mas, e isso ainda é pior quando você tem filhos, tá? Ou então quando você tem pessoas que precisam de você. Porque você, às vezes, não consegue ter força pra fazer coisas adversas. Porque que muita gente sai do emprego pra só estudar quando pode, né? Porque que muita gente sai de um esporte ou de alguma coisa que eu não aconselho, tá? Eu faço esportes porque melhora, oxigena a minha mente. Mas eu entendo quem faz isso, gente. Porque o desgaste emocional, o desgaste psicológico é muito grande, sabe? Quando eu pensei em fazer esse canal aqui, foi porque eu tava me sentindo muito só. E isso vem também com a história do concurso, sabe? Você passa a não ter certas amizades, não é porque você não quer. Não é porque você não quer ir ali, tomar uma bebidinha, se divertir, não é por isso. É porque você tá fadado, está enfadado, melhor falando, de encontrar com pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Porque dificilmente, gente, as pessoas estudam de verdade. O que a gente está acostumado? É com gente que assiste videoaula um dia e para 7. Esse é o normal, cara. Entendeu? Por isso que muita gente desiste também. Esse é o normal. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que estuda mesmo. Sabe quem eu conheço que estuda mesmo? Meus amiguinhos virtuais. Amiguinhos virtuais, eu digo assim, gente que eu vejo no Tech, gente que eu vejo, assim, comentando lá nos comentários. E, tipo, não são pessoas, às vezes, que eu nem conheço, que eu só vejo comentário. Mas essas são as pessoas que eu vejo que estudam, porque todos os dias deixam um comentário lá, entendeu? Todos os dias estão respondendo questões, estão ali no todo dia, na constância, sabe? Então é muito difícil você encontrar alguém assim, porque essas pessoas não estão no ciclo comum de amigos. Essas pessoas não estão na balada. Sabe por quê? Porque quando chega a noite a gente quer dormir. A gente tá muito cansado, sabe? E se você não tiver um propósito maior, por exemplo, o meu propósito maior hoje é dar uma vida melhor pra minha filha, né, em primeiro lugar. Eu não digo nem pra mim, gente. Eu sei que eu tô sendo pessimista agora, mas eu não digo nem pra mim, porque eu acho que eu até já perdi um pouco a minha identidade, assim, sendo muito honesta com vocês. Eu já perdi, assim, muita coisa, sabe? Eu acho que quando eu tirar esse peso das minhas costas de ter que passar no concurso, eu vou cuidar muito dessa minha parte psicológica, no sentido de retomar a minha personalidade, porque isso é uma coisa que vai se perdendo também, sabe? Você passa a viver os seus estudos, você não tem um critério seu de viver a vida, entendeu? Você tem um objetivo em prol de uma pessoa, de pessoas,
do seu objetivo, mas não é você, entendeu? Passou a ser algo mecanizado. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra você, novamente, que você não tá sozinho, tá? Eu também tô nesse imbróglio de personalidade, eu tenho certeza que muita gente que estuda todos os dias, que tá ali no todo dia, também tá assim. E você não tá sozinho, e a gente vai passar por essa juntos, sabe? Eu sempre quis ter um canal no YouTube, né? Eu não sei, eu nunca saberia qual era a melhor hora de criar, né? E se você tem uma vontade de criar, até te aconselho que você crie também. Mas eu não poderia deixar isso para depois que eu passasse. Eu penso muito isso. Porque depois que eu passar, vai ser muito fácil contar a minha história de vencido. Difícil mesmo é contar a história quando você ainda tá vivendo a batalha, porque você ainda não ganhou. Como é que você aposta numa coisa que você ainda não ganhou? E pra mim é fácil apostar porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza, entendeu? Então é essa minha certeza que faz eu vir aqui falar com vocês quase todos os dias. E te dar essa força também, sabe? A história do vencido, o problema dela pra mim é principalmente porque as pessoas não se humanizam ao ponto de saberem o que você está passando, porque elas não falaram sobre isso. Elas já passaram, elas já estão em outro estado, elas já estão na parte dos vencidos. Então, esse é um canal de desabafos. Basicamente é isso. E, gente, fiquem longe de pessoas que possam sugar a energia de vocês. E não fiquem olhando a vida dos outros pela rede social, porque vocês não precisam dessa energia. Não agora. Não agora que vocês precisam concentrar toda a energia na prova de vocês.